Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos de olhos na lição. Quinta-feira, último dia do ano de 2021. E aí, como é que estão os preparativos para encarar mais um ano? Para entrar no ano novo com novos alvos, com novas perspectivas de vida. Desejo, mais uma vez, que esse ano que vai entrar dentro de algumas horas, possa, ao longo desse ano, ser uma bênção na vida de cada um, ok? Pois bem, hoje nós vamos ver um assunto que também é de suma importância. Vocês lembram que lá no capítulo 1 de Isaías, Deus chama o povo para uma conversa, o povo para dialogar? Venham conversar, venham discutir a situação. Vamos discutir a relação. Você sabe que a coisa mais preocupante é quando precisa ser discutida uma relação. E aqui a relação é entre Deus e o ser humano. E aqui então no capítulo 5 de Isaías é proposta uma parábola. O que significa parábola? Parábola são histórias terrenas para expressar uma verdade celestial. Parábolas são histórias contadas, com fundo para transmitir uma verdade que de outra maneira não seria possível, não seria compreendida. Quando Deus enviou o profeta Natã para mostrar o pecado que o rei Davi tinha cometido, então o profeta Natã usou de uma parábola para mostrar para o rei Davi o tamanho pecado que ele havia cometido. Então a parábola tem essa importância, tem esse significado. E lá no livro de Isaías, no capítulo 1, e o verso 18, 19, quando fala que Deus chama o povo para uma conversa, para discutir a relação, agora no capítulo 5 de Isaías, a partir do primeiro verso até lá o verso 7, 8, é contada uma parábola. Olha que interessante, Deus ele sempre usa de parábolas para poder levar o povo a ter um entendimento da sua real situação. E aqui não é diferente. E aqui então, no capítulo 5 de Isaías, você lê uma parábola que é contada sobre uma vinha, que um produtor, um agricultor, ele preparou a terra e fez com que a terra, planejou para que a terra produzisse ótimas uvas. E olha que interessante o verso 4, diz assim: que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Ou seja, o agricultor, ele preparou a terra, ele comprou o melhor adubo, a melhor semente, ou seja, tudo que ele poderia ter feito para que o alvo dele pudesse ser alcançado, que era a produção de uvas boas, ele fez. Só que, para surpresa dele, em vez de vir uvas boas, veio uvas amargas, uva brava. E então ele fez a seguinte pergunta: o que faltou eu fazer para que essas uvas não acontecesse o que aconteceu? O que Deus falou para o povo de Israel foi a mesma coisa. Eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Eu amei, eu tirei vocês da escravidão, eu trouxe vocês para uma terra boa. O que mais faltou para que vocês pudessem continuar sendo fiéis a mim? Continuasse a ser obediente, continuasse a respeitar a aliança que eu fiz aos seus pais no passado. E aqui eu quero chamar uma atenção. Muitas vezes nós atribuímos a culpa sempre a outras pessoas pelo nosso sofrimento, já percebeu? Tudo que acontece de errado parece que é outra pessoa, é alguém que é culpado, menos eu. Quando surge algum problema que está fora do nosso alcance, Deus esqueceu de mim, Deus não me abençoa, Deus não está nem comigo, não existe Deus. Ou seja, nós transferimos a culpa para Deus pelas mazelas que acontecem na nossa vida. Querido, aqui Deus está parando e fazendo a seguinte pergunta: o que faltou eu fazer para que vocês continuassem a me obedecer?
continuasse a honrar a aliança que eu firmei aos seus pais. Quando pecamos, Deus ele não se afasta de nós. Pelo contrário, Ele procura se aproximar de nós. E desde a entrada do pecado lá no Éden, nós temos visto ao longo da história do mundo que Deus sempre tem buscado o seu povo. Deus sempre tem chamado o seu povo para uma reconciliação, para uma consagração. E aí surge uma questão. Deus é amor, no final tudo vai dar certo, no final Deus realmente perdoa, no final todo mundo vai para o céu, no final todos os caminhos nos levam para Deus. Querido, não é bem assim. Só existe um caminho, que é o caminho da obediência, é o caminho da justiça e o caminho da retidão. Nessa parábola, duas palavras surgem de suma importância. Duas palavras que realmente fizeram com que o povo se afastasse de Deus. Eles começaram a praticar as injustiças e eles deixaram de ser retos aos princípios, aos conselhos de Deus. Querido, Deus, Ele é longânimo para conosco. Deus, Ele está mais disposto a nos perdoar e levar-nos para caminhos seguros, caminhos retos, caminhos que nos conduzem realmente para uma felicidade eterna. Só que existe um problema. O perdão de Deus também existe limite. Quando Jesus disse lá no livro de Mateus, no capítulo 12, versos 31 e 32, que todos os pecados são perdoados, somente o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado, em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, que a partir do momento que você rejeita a orientação do Espírito Santo na sua vida, ele não pode interferir nas suas decisões, nas suas escolhas. Ou seja, uma vez que você está longe, está fora do alcance das bênçãos de Deus na sua vida, não tem como Deus te abençoar, Deus te proteger. E nesse último dia do ano, a mesma pergunta que Deus fez para o povo lá no tempo de Isaías, é a mesma pergunta que Ele está fazendo para nós hoje. O que faltou para que eu pudesse te abençoar? Para que pudesse os meus planos serem concretizados na sua vida. Querido, o que está faltando? O que Deus deixou de fazer na sua vida? Para que você possa confiar mais nele, entregar a sua vida e confiar na providência divina. Nesse dia, eu quero chamar a sua atenção para uma reflexão e ver aonde você se encontra e o que você precisa fazer para novamente voltar para os braços de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente passagem de ano e que no próximo ano, nos próximos dias, até o dia da volta de Jesus, você e eu possamos ter uma reconsagração com o nosso Deus. É o meu desejo e minha oração. Oremos. Muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de entender que o Senhor é um Deus longânimo, um Deus paciente, um Deus de amor, que deseja a nossa felicidade e que isso possa influenciar na nossa decisão todos os dias, nas nossas escolhas. É o que te peço e te agradeço por Jesus. Amém.